Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou te falar quais são as consequências, as mais comuns e as mais fáceis de você identificar que estão sendo causadas pelo consumo da pornografia. E por que eu decidi falar sobre isso? Bom, você sabe que eu sou especialista em personalidade humana e no decorrer dos anos eu sempre me questionei sobre uma coisa. Poxa, por que existem certos comportamentos, certas dificuldades que por mais que a pessoa saiba profundamente a teoria, né, por exemplo, é sobre procrastinação, mesmo assim ela não consegue evoluir, não consegue vencer aquilo e até mesmo, né, manter o desenvolvimento dela. E eu mesma, por mais que eu estava trabalhando com o desenvolvimento humano, eu tinha muita dificuldade com determinadas áreas da minha vida. E algumas questões comportamentais eu literalmente não conseguia vencer. E por mais que eu fizesse estratégia de neutralização, terapia, enfim, mas foi naquele momento que eu descobri que eu poderia continuar me esforçando ao máximo para vencer a procrastinação, a falta de ânimo, a explosividade, a comparação, a vergonha que eu estava sentindo, mas que se eu não me libertasse do consumo da pornografia, nenhum desses meus esforços dariam resultados. Nossa, Luana, você deve estar pensando que exagero. E eu também pensava que isso era inofensivo, que não tinha nada a ver. Mas eu separei aqui algumas consequências que são as mais comuns, as mais fáceis de você identificar que são causadas diretamente pela pornografia. Primeira, procrastinação, perda da motivação, da força de vontade para trabalhar, para fazer as coisas na sua vida, além de baixa autoestima, sentimento constante de vergonha, culpa, insegurança com o próprio corpo, perda de interesse por relação sexual real, né, mas tem vontade de ver a pornografia sozinho, dificuldade em se concentrar, ler, raciocinar, dificuldade em controlar os seus comportamentos, os seus impulsos. E essas são algumas poucas das consequências, são as mais comuns para você conseguir ver, né? E você pode estar tentando resolver igual eu, né? Tentando mudar o comportamento final, mas não sabendo que a verdadeira causa desses comportamentos é a pornografia. Vários estudos comprovam que a pornografia gera alteração química no cérebro em 3 áreas, semelhantes a pessoas que são viciadas em drogas, por exemplo, na cocaína. Então a pornografia ela é uma poderosa droga cerebral que está alterando todos os padrões da personalidade humana, que são os padrões mentais, emocionais e comportamentais. No padrão emocional, você consegue perceber as consequências de uma maneira bem clara, principalmente nós mulheres, né? Porque baixa autoestima, vergonha, culpa por acreditar que só o homem passa por isso, insegurança com o próprio corpo, comparação. E aqui, inclusive, justifica porque as mulheres têm mais tendência a assistir pornô gay, homem com homem. Porque, segundo os especialistas, as mulheres se sentem mais inseguras ao ver o corpo das atrizes na pornografia heterossexual e faz com que elas se comparem com essas atrizes e diminua o prazer dela naquele momento. E é por isso que elas estão apresentando cada vez mais tendência em consumir pornografia de homem com homem. Daí pensa comigo. A mulher é heterossexual, sente prazer em ver homem com homem, ela começa a pensar que algo está de errado com ela, alguma coisa muito errada. Daí ela vem junto à culpa, à vergonha, não consegue daí pedir ajuda, porque daí acha que isso é uma coisa louca, né? E isso começa a alterar o padrão mental da pessoa. E no padrão mental é onde você acumula tudo aquilo que você vê, ouve, assiste, consome. Para quê? Para formar os seus pensamentos, as suas crenças. E é importante lembrar que o seu cérebro ele não faz diferenciação do que é real e do que não é real. Quer um exemplo? Assiste uma semana inteira só filme de terror. E você vai perceber que você vai começar a se sentir inseguro, com medo, você vai começar a acreditar que as pessoas estão tramando algo contra você. Mas daí, em contrapartida, assiste uma semana só filmes de esperança, filmes que falam de Cristo. Você começa a mostrar mais a sua fé, mais esperança e começa a ver as pessoas até com um olhar mais de amor. E é isso que acontece quando você consome pornografia. O seu cérebro não sabe o que é e o que não é real. Então, tudo que você vê na pornografia, o seu cérebro entende que aquilo é real. Mas sabe qual é o maior perigo, né, que está morando aqui no seu padrão mental ao consumir a pornografia? Tolerância. Olha só, foi feito um estudo pela própria Pornhub, né, que é um dos maiores sites, que se a pessoa consumir o mesmo vídeo pornô
todos os dias durante uma semana, a excitação dela diminui a cada exibição. Agora, se você mostrar um vídeo novo, com um estímulo novo, uma excitação, né, diferente, vem o desejo mais forte e mais difícil de controlar. E é por isso que a pessoa começou acessando um vídeo homem com mulher, mas aí quando aquilo já não satisfaz mais, ela começa a ver em grupo e começa a acessar daí categorias cada vez mais estranhas e mais bizarras. Ou seja, o seu cérebro foi desenvolvendo uma resistência maior para você entender, né, que é mais ou menos assim, uma pessoa, quando ela consome drogas, ela começa com um pouquinho dela, vai aumentando a dose, vai aumentando, porque não faz mais efeito, então ela precisa aumentar a dose, e é exatamente isso que acontece com a pornografia. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu conto sobre o meu testemunho pessoal em relação à pornografia. E eu falei que chegou uma época que eu estava acessando essas categorias, né, bizarras e pesadas, e eu abria tipo 30 abas ao mesmo tempo para pegar o ápice de cada uma. E o pior de tudo, né, que quando acabava aquele momento eu falava: meu Deus, o que eu tô fazendo? Como eu consigo assistir esse tipo de coisa? Né? E eu ficava me martelando, achando que algo tinha muito de errado comigo, né? Por sentir prazer vendo aquele tipo de coisa. Mas isso é uma consequência da resistência que a pornografia vai gerando no seu cérebro. E isso vai modelando, inclusive, a percepção que você tem sobre você, sobre as outras pessoas. E por quê, né? Como você está assistindo aquilo, o seu cérebro ele não faz diferenciação se é real ou não. Sem perceber, você começa a filtrar tudo que acontece na sua vida pelo filtro da pornografia. E aí você olha para as outras pessoas e pensa: será que essa pessoa é boa na cama? Será que ela tem pegada? Como será que ela é na hora H? Né? E daí os seus pensamentos cada vez mais vão se tornando mais intensos, mais sujos e mais incontroláveis. E como dizem, onde está a sua mente, o seu corpo segue atrás. E aí começa a alterar também o seu padrão comportamental, ou seja, você começa a agir e a fazer coisas baseadas naquilo que você pensa e naquilo que você sente, que foram modeladas pela pornografia. Além do óbvio de você começar a procurar reproduzir aquilo que você viu no filme, né, existem consequências que você nem imagina que estão sendo causadas pela pornografia. Por exemplo, falta de energia, de motivação para fazer as coisas, procrastinação, preguiça, desânimo, dificuldade de controlar os seus impulsos, os seus comportamentos, né? A explosividade, você fica mais irritado, perde inclusive a vontade de ter relação sexual. Daí nos homens é mais visível, né? Porque daí tem dificuldade com a ereção, nas mulheres elas vão se esquivando mais do marido. E o interessante dessa consequência é que o problema está na mente da pessoa e não no órgão. Por quê? Porque a relação real nunca vai ser igual ou tão excitante quanto a virtual, né? Por isso tem tanto casamento sendo destruído pela pornografia. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema de como a pornografia destrói, está destruindo casamentos e acabando com a vida sexual entre os maridos e as esposas. Por isso, se você não está inscrito aqui no canal, ó, já se inscreve no canal e fica de olho nos próximos vídeos. Mas voltando às consequências, né, do tipo procrastinação, preguiça, desânimo, falta de energia, depressão, né, o que isso gera? O sistema dopaminérgico, a dopamina que as pessoas tanto falam que é responsável pela sua energia vital, pela sua motivação para fazer, para buscar algo, né? Quando você acessa a pornografia, gera um pico de dopamina no seu cérebro, ou seja, ele produz dopamina em excesso de maneira artificial, só que ela é finita. Você não tem um estoque que você consegue manter alto o dia todo. Então, você consome aquele conteúdo, dá um pico de dopamina, mas logo depois ela te coloca no pico inverso, na falta de dopamina. Por isso, daí você não sente vontade de fazer as coisas do trabalho, não consegue se concentrar, ler, escrever, produzir. E daí quando você precisa de força, né, até para controlar os seus comportamentos impulsivos, a raiva, a agressividade, até mesmo o desejo de acessar a pornografia, você também não tem estoque de energia o suficiente, força o suficiente para controlar. E, gente, isso é muito grave. Uma das maiores hipocrisias nossa em relação à pornografia é negar que ela existe e se fazer de ingênuo quanto aos estragos que ela faz em todas as áreas da nossa vida. Relacionamento, trabalho, pessoal, espiritual. E como você sabe, eu já fui viciada em pornografia por muitos e muitos anos. Ela estragou várias áreas da minha vida. Naquela época eu não conhecia sobre os efeitos, eu achava que não dava nada, que era bom até para autoconhecimento, para apimentar a relação.
Mas como a palavra de Deus fala, Satanás é o pai da mentira, né? E ele veio para matar, roubar e destruir. E é exatamente isso que ele faz na sua vida através da pornografia. Ele mata a sua energia, a sua saúde, ele rouba o seu propósito, o seu chamado, e ele destrói o seu casamento, as suas emoções. E é por isso que a partir de agora você vai ver eu falando sobre pornografia com mais frequência, né, e de uma maneira bem direta aqui no canal. Por quê? Porque ele me enganou por muito tempo, que só homem passava por isso. Que eu não devia pedir ajuda porque era vergonhoso demais, que tinha algo muito de errado comigo, que as pessoas iriam me julgar, que elas iriam contar para as outras pessoas, que iam revelar esse meu segredo. E agora eu serei canal de bênção na sua vida para destruir todas essas mentiras que ele está fazendo você acreditar. E se você ainda não assistiu o vídeo com o meu testemunho, lá eu compartilhei como foi o meu processo de libertação, quais foram as decisões, os posicionamentos que eu também tive que tomar para conseguir, né, diminuir a vontade de acessar. Porque nesse vídeo aqui que eu tô falando para você agora, eu só falei das consequências naturais e físicas que são causadas pela pornografia. Mas sabe qual é a pior e a mais grave das consequências? É a espiritual. Porque a pornografia compromete totalmente a sua santidade com Deus e até mesmo o seu relacionamento com Ele. E daí você pode pensar, né, que tá suja demais para pedir ajuda para Deus, que isso é impossível de vencer, que é um impulso seu. Só que o Espírito Santo, ele me alcançou através da pornografia. Jesus morreu por mim para me libertar da escravidão do pecado e para me dar uma vida nova ao invés de morte de pecado. Então, se ele fez isso para mim, também é possível ele fazer isso para você. Basta você pedir ajuda dele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do plano devocional que eu fiz na época de libertação de pornografia, assim como os livros também que vão te ajudar a passar e te edificar nesse processo. E se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e conta comigo nessa caminhada. Você não está sozinho, peça ajuda para o Espírito Santo de Deus e também faça a sua parte, se posicione, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até lá!